Com toda certeza você já ouviu falar na história do primeiro casal da humanidade, que eram Adão e Eva, e a famosa e trágica história que ocorreu com o filho mais velho assassinando a sangue frio o seu irmão mais novo. Mas você já se perguntou qual seria a marca que Deus colocou em Caim? O que seria exatamente essa marca? Seria uma marca física? O que seria essa marca? Neste vídeo eu estarei falando e abordando a respeito disso. Por isso, deixe já os seus comentários e também o seu like e fiquem com mais um vídeo. O personagem Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva, e foi também o seu irmão, também filho de Adão e Eva, Abel. Todos nós já conhecemos a história trágica da morte de Abel pelo seu irmão mais velho, Caim. Só que geralmente as pessoas têm muitas e muitas dúvidas a respeito deste texto bíblico, no que diz respeito principalmente ao castigo que Caim recebeu do Criador, de Deus. Você já ouviu falar com certeza na marca de Caim. A marca de Caim é um dos assuntos mais antigos que se tem no meio teológico, onde é um assunto cheio de mistérios e muitas controvérsias. O que seria realmente a marca que Deus colocou em Caim? Antes de começar a falar a respeito da marca, do termo no original hebraico-aramaico, e abordando e falando o significado exato da marca, eu estarei falando primeiro de algumas teorias que são absurdas, que são teorias loucas, que infelizmente nos dias de hoje nós vemos muitas pessoas na internet, no YouTube, divulgando e propagando essas ideias absurdas e principalmente preconceituosas. Vocês conhecem as teorias absurdas a respeito da descendência dos descendentes de Caim? E o que seria a marca de Caim? Então, fiquem todos comigo que eu irei falar agora as 3 teorias mais absurdas a respeito do que era a marca de Caim. A primeira teoria absurda e louca a respeito da marca de Caim, o que seria a marca de Caim, seria que a marca que Deus colocou em Caim teria sido em sua pele, ou seja, a marca de Caim teria sido o tom da pele de Caim, que teria se tornado enegrecido, ou seja, esta é a primeira teoria absurda, louca e que não tem nada a ver com o texto bíblico e piorou com o termo em hebraico ou até mesmo em aramaico descrito no livro de Gênesis. Esta teoria, por incrível que pareça, pasmem, ela é até os dias de hoje muito, mas muito falada por muitas e muitas pessoas, e há aqueles até que acreditam nesta teoria que não tem fundamento bíblico nenhum. Ou seja, esta é a primeira teoria a respeito do que seria a marca de Caim, que com certeza é uma loucura sem precedentes. Até porque, se o termo fizesse relação à tonalidade de pele, com toda certeza eles utilizariam o termo Cush, para falar a respeito da tonalidade de pele enegrecida ali no texto, até o tom de pele retinto. Porém, o termo Cush não aparece ali como sendo a marca de Caim, ou seja, está totalmente descartada esta visão destas pessoas que usam desta teoria para dizerem que é a correta e que seria a marca de Caim. A segunda teoria, louca e absurda e muito preconceituosa, assim como a primeira, é a teoria que algumas pessoas vão dizer que a marca de Caim teria sido os olhos de Caim que teriam ficado puxados. Ou seja, esta teoria ela está voltada à etnia dos povos extremo-asiáticos, como chineses e japoneses, alegando que os chineses e japoneses teriam sido descendentes de Caim.
e, portanto, um povo amaldiçoado, assim como a primeira teoria, mas, assim como a primeira teoria, é uma teoria falsa e é uma teoria que não condiz com o termo hebraico e piorou em aramaico, ou seja, é uma teoria totalmente descartada e mentirosa, sem contar preconceituosa. Ou seja, essa é a segunda teoria que algumas pessoas propagam na internet até os dias de hoje. A terceira teoria louca e absurda que é difundida na internet nos dias de hoje é que a marca de Caim ela estaria nos descendentes de Caim até os dias de hoje e que os descendentes de Caim eles viveriam perambulando por todo o mundo. E esta teoria ela coloca os ciganos, o povo cigano, como sendo os descendentes de Caim, o que também não faz o menor sentido, até porque os judeus, os árabes, os sírios, os israelitas em si, eles viviam em tendas e eles viviam sempre a perambular, até porque eles eram povos nômades, ou seja, é uma teoria também falsa e muito preconceituosa. Tomem muito cuidado com certas teorias na internet, como todas estas que eu falei para vocês, pois são todas elas teorias falsas. Agora indo para o texto bíblico, onde vai falar a respeito da marca de Caim, que é Gênesis capítulo 4, verso 15, contudo o Senhor lhe asseverou, não acontecerá assim, se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim uma marca, ou um sinal, em outras versões de Bíblias, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Gênesis capítulo 4, versículo de número 15. No texto em hebraico antigo, em hebraico fenício, na língua fenícia, o termo para a marca, o sinal de Caim, é o termo hebraico ot. O termo ot é o termo que designa a palavra em português marca ou simplesmente um sinal. No texto bíblico em hebraico, ou seja, o termo é o termo ot. Agora, em aramaico antigo, o termo para marca ou sinal é o termo em aramaico da palavra atá. Atá seria o termo em aramaico antigo para o termo marca ou sinal, ou seja, o termo atá seria marca ou sinal em aramaico. Um pouco semelhante com o termo ot, já no aramaico, é atá. Ot seria a versão hebraico-fenícia do termo marca ou sinal. Já em aramaico antigo é o termo atá, que significa marca ou sinal, prodígio, tem todos esses significados. Colocando agora juntamente a escrita aramaica siríaca e a escrita hebraica assurítica, ou hebraico assírio, para todos vocês verem aí o termo para a palavra marca ou sinal. Mas agora explicando o que seria essa marca, o que seria esse sinal. Essa marca ou esse sinal seria algo espiritual de Deus para a proteção de Caim, para que ninguém o matasse. O texto enfatiza, no seu contexto, que Deus disse a Caim que ninguém poderia o matar. Mas por que Deus fez isso? Deus fez isso para que ele vivesse com a consciência de ter matado o seu irmão. Mas aí você me pergunta, então quer dizer que Caim ele se tornou uma pessoa imortal? Ele está vivo até os dias de hoje? Obviamente, Caim não está vivo até os dias de hoje, até por conta do dilúvio e de outras circunstâncias bíblicas que aconteceram bem posteriormente. Existem cerca de 2 textos, ou melhor, 2 livros antiguíssimos que vão falar a respeito da morte de Caim, uma coisa que a Bíblia ela não vai falar. Mas estes livros são principalmente o livro dos Jubileus, que é um texto muito antigo e que até os dias de hoje é muito renomado no meio acadêmico, no meio cristão, e é muito usado como fonte verídica e inspirada pelo Espírito Santo por alguns. O texto do livro dos Jubileus vai falar que a morte de Caim teria sido uma morte acidental. Ele morreu quando a sua casa literalmente caiu sobre a sua cabeça. Basicamente, a casa de Caim desabou
e caiu sobre ele, e então assim ele faleceu, porque ninguém poderia matar a Caim, mas um acidente assim teria levado a ele à sua morte. O segundo texto que vai falar a respeito da morte de Caim é o texto do livro de Iachar, que vai falar que foi Lameque e o seu filho que mataram acidentalmente também a Caim. Porém, esse texto tem as suas controvérsias, principalmente o livro de Iachar tem as suas controvérsias, porque é um texto que não é muito confiável. Até porque o texto vai dizer que a pessoa que eles mataram teria sido Caim. O texto bíblico ela vai falar alguma coisa a respeito, mas não cita o nome de Caim em parte alguma, como sendo realmente Caim que Lameque teria matado. Porém, este texto ele existe em outras literaturas antigas, talvez não tão antigas quanto o livro dos Jubileus, até porque foi achado um texto datado do 7º século antes de Cristo do livro dos Jubileus. Então é um livro muito antigo que tem achados arqueológicos a respeito dele, e é assim que são as mortes de Caim, tanto no livro de Achar quanto no livro dos Jubileus. Jubileus, a sua casa caiu sobre ele, já em Achar, um dos seus descendentes, Lameque, teria o matado. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui e peço que deixem os seus likes e os seus comentários, o que vocês acharam do vídeo. Fiquem todos com Elohim.